Estamos aqui, então, tivemos que fazer uma migração, estamos no canal aqui da Universidade de Santa Cruz do Sul. Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, estamos hoje aqui no nosso 7º Simpósio de Segurança do Paciente do Hospital Santa Cruz, que esse ano vai ser composto, então, por 8 palestras que começam na data de hoje. Então, todas as terças e todas as quartas-feiras, nós teremos uma palestra via web. Então, esse evento, ele marca o mês de setembro, onde se comemora, no dia 17, o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Hoje, para brilhantar o nosso evento, nós temos a honra de poder contar com a presença da Patrícia Bobsin. Então, Patrícia, boa noite. Tudo bem contigo? Boa noite, Adália. Boa noite a todos. Tá, vou apresentar para vocês um pouquinho a nossa colega Patrícia. A Patrícia é enfermeira, ela é mestre em ciências médicas, ela é especialista em melhoria pelo Instituto Health Improvement e é consultora de projetos do Escritório de Excelência do Hospital Albert Einstein. Então, dessa forma, agradecemos a presença de todos vocês e informamos que no chat estaremos compartilhando as informações sobre o evento e recebendo as perguntas dos participantes. Sem mais delongas, vou passar a palavra então para a nossa palestrante, a Patrícia. Boa palestra, Patrícia. Muito obrigada, Thalia. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho de um assunto que eu sou apaixonada, que é ciclos de melhoria. Então, hoje eu tenho um desafio de comentar um pouco com vocês sobre ciclos de melhoria do planejamento à sustentação de resultados. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a Dália e o Hospital Santa Cruz por essa oportunidade de poder trazer um pouquinho do que a gente trabalha e compartilhar, e também estarei aberta a perguntas para que vocês se sintam bem à vontade para a gente aproveitar ao máximo este momento. Muito obrigada. Vocês, só confirmando, vocês conseguem enxergar bem a minha tela aí? Tudo certo. Obrigada. Então, a agenda dos pontos que a gente vai passar um pouquinho é sobre a jornada de melhoria da qualidade, brevemente sobre o modelo de melhoria, o ciclo de melhoria utilizando a ferramenta do PDSA e os requisitos para sustentabilidade. Quando a gente entra dentro da jornada de melhoria da qualidade, esse é um ponto muito importante para que a gente consiga entender de onde a gente começa a caminhar quando a gente fala de ciclos, né? Ciclos de melhoria, pensando até desde a etapa do planejamento até a parte de sustentabilidade. E nesse estágio, nós temos basicamente 6 componentes que nós vamos trabalhar um pouquinho nessa sessão de hoje. E é improvável que a sua jornada de melhoria ela seja linear. Ela é um caminho de aprendizagem e provavelmente será necessário trabalhar em diferentes aspectos ao mesmo tempo e ao longo dessa jornada. Basicamente, pessoal, são 6 etapas, então vocês conseguem visualizar aqui. Criando condições, compreendendo os sistemas, desenvolvendo objetivos, testando mudanças, implementando, né, e divulgando esse processo e esses resultados. Mas o que é cada uma dessas etapas? Então, quando a gente fala criando condições, é essencial para que os ciclos de melhoria, para o seu sucesso. Então, para isso é recomendado fazer desde o início de um projeto de melhoria, envolver o máximo de pessoas, de stakeholders, funcionários da organização, usuários que são pertencentes e que fazem parte do serviço de saúde. Essa colaboração inicial, ela ajuda a otimizar a propriedade e o engajamento da melhoria, e também ajudará a estabelecer um senso de propósito e valores compartilhados. E como que normalmente nós criamos essas condições? Então, basicamente, a gente precisa aumentar o senso de urgência, contando histórias, trazendo as experiências do dia a dia, de quem vivencia esse cuidado, de quem
presta esse cuidado dentro das nossas organizações, ajudando as pessoas a enxergar a necessidade de mudança e a importância de agir imediatamente para a segurança do paciente, né? Nós estamos aqui hoje no Congresso de Segurança do Paciente, no simpósio. Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa envolver todas as partes pertencentes ao sistema. E isso faz parte dessa etapa de criar condições. Outro ponto, que é um ponto primordial, é montar um grupo de pessoas que são interessadas a fazer e propor essas mudanças. E esse grupo, ele ajuda e ele atua como um papel de facilitador estratégico dentro da nossa organização. E eles podem vincular o ritmo de trabalho com as prioridades organizacionais. Esse grupo também pode ajudar a desbloquear as barreiras que muitas vezes nós temos dentro das áreas assistenciais. Crie um grupo, né? Um grupo de melhoria, um grupo de facilitadores, um grupo de pessoas interessadas, porque eles vão ser os motivadores para que a gente possa estar em constante aprendizagem e fazendo ciclos de melhoria, que é muito importante para as nossas instituições. O próximo componente é compreendendo os sistemas, que é o item 2. Quando a gente olha para ele, os resultados que as equipes alcançam são resultado de como o sistema atualmente ele funciona. Então, entender o sistema é essencial para qualquer jornada de melhoria. E se nós, enquanto profissionais, queremos resultados diferentes, nós precisamos entender como o sistema ele está desenhado neste momento. E como que a gente faz isso? Utilizando ferramentas como mapeamento de processo, análise de causa-raiz, diagrama de Pareto, ouvindo a voz das pessoas que recebem o nosso atendimento, então, através da experiência do usuário, das vivências desses pacientes, né? Então, esse também é um ponto aí que nos ajuda a compreender um pouco como que o nosso sistema funciona. O terceiro componente, ele está relacionado a desenvolvendo objetivos. E desenvolver o objetivo e a teoria de mudança é um passo crucial dentro de qualquer jornada de melhoria, que naturalmente leva a tomar um tempo para entender como o sistema atualmente ele está funcionando, que é o que a gente precisa desse detalhamento. Quando nós entendemos isso, sabemos quais são os pontos principais para que a gente consiga trabalhar, porque lembrem, né? Aqui a gente já fez algumas ferramentas, a gente já entendeu quais são as possibilidades, então a gente já tem condições de estabelecer um objetivo que seja claro, que seja possível de construir uma teoria de mudança, para aí a gente começar a fazer os ciclos de PDSAs, que são tão essenciais para que a gente consiga ter um processo. O quarto passo, ele é testando mudanças. Então, ele diz aqui, identifique ideias de mudanças específicas, teste e refine usando o PDSA. Então, essa ferramenta ela é essencial quando nós falamos em jornada da melhoria e principalmente quando a gente fala de ciclos de melhoria, né, que são ciclos constantes. A gente tem muitas formas de fazer isso. Algumas a gente sofre mais e outras a gente aprende mais. E essa ferramenta especificamente, ela está focada no aprendizado em pequena escala. E eu vou aprofundar um pouquinho daqui a pouco com vocês em relação a isso. Então, quando a gente está testando mudanças, os resultados que as equipes elas alcançam é o resultado específico de como a nossa organização está funcionando. E para que a gente consiga obter resultados diferentes, a gente também precisa pensar diferente, utilizar métodos diferentes, pegar ideias diferentes das pessoas que fazem e executam aquele processo especificamente. E através dessas ideias é que a gente coloca, né, dentro dessa estrutura, dessa ferramenta que é o PDSA, para que a gente possa descobrir se essas ideias elas funcionam na prática ou não. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de pontos que vão melhorar a nossa condição,
condição onde os pacientes estão recebendo atendimento. Mas quando a gente implementa isso de cara, a gente tem muita oportunidade, a gente vê que a gente tem vários documentos descritos e as pessoas nem sempre fazem da forma que está descrita, porque isso entra num processo humano, que é um processo de adaptação. E quando a gente tem uma estrutura metodológica, que a gente utiliza essas ferramentas, a gente é mais assertivo, porque a gente deixa fácil fazer o certo. Então, esse é a grande chave dos ciclos de melhoria, é deixar fácil fazer o certo para que esse processo ele seja acompanhado ao longo do tempo e que os resultados eles sejam diferentes. Depois a gente tem mais dois componentes, que é o implementar e o divulgar esses resultados, que eu vou falar logo mais. Então, pessoal, quando nós estamos falando, entendendo um pouco a jornada de melhoria, o que é importante a gente construir, envolver as pessoas nesse processo, entender como que a gente utiliza a ferramenta para testar essas oportunidades, então a gente tem um modelo de melhoria que ele nos facilita e ele pode nos trazer resultados diferentes. Então, o modelo de melhoria ele foi desenvolvido no final dos anos de 1980, início dos anos 90, e eles são metodologias de melhoria que são usadas hoje internacionalmente e nacionalmente para melhorar processos de cuidado ou mudar resultados para os pacientes. E o modelo de melhoria ele traz basicamente 3 perguntas que são fundamentais. A primeira delas é o que estamos tentando realizar. Então, aqui a gente precisa definir um objetivo que seja específico, mensurável, que seja ambicioso, né? Porque às vezes a gente vê objetivos que é aumentar em 10% a adesão à higiene de mãos. Isso é muito pequeno, embora seja um desafio, a gente ainda tem uma ambição um pouco maior. Objetivos com pelo menos aumentar ou reduzir 30% algo que a gente precisa. E que isso tenha um prazo. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês que fala aumentar em 50%, né, de X para Y a participação da família na unidade A até dezembro de 2025. Então, eu consigo ter um objetivo específico, ele é mensurável, ele é ambicioso e ele tem um prazo para a gente executar. E a segunda pergunta do modelo de melhoria, ele diz que mudanças podemos fazer que resultará em melhoria. Então, aqui nós precisamos definir um ponto específico. Então, quais são essas mudanças que a gente pode testar? Né? Então, aqui eu trouxe até um exemplo de ideia de mudança, ampliar o horário de visita. Então, esse pode ser uma ideia que a gente pode testar. Como a gente vai fazer, que horário é esse, quando começa, quando termina, se é livre, tudo isso a gente vai utilizar a ferramenta do PDSA, que vai nos ajudar a entender se isso vai funcionar ou não e qual forma funciona melhor. E a terceira pergunta do modelo de melhoria, ela diz o seguinte: como saberemos que uma mudança é uma melhoria? Basicamente, pessoal, através dos indicadores. Então, nós precisamos definir indicadores de resultado que vão atender aquele objetivo que nós definimos. Então, eu trouxe um exemplo: o nível de satisfação dos familiares com o horário de visita. Nosso objetivo principal era aumentar esse envolvimento em 50%. A ideia que nós pensamos é ampliar o horário de visita. E como que eu vou medir se isso está para o caminho que é desejado ou não? Então, eu preciso definir esse indicador e esse é um exemplo que a gente pode utilizar, tá? Assim como pode ter vários outros que a gente pode definir. E quando o que nós queremos com isso? Ter clareza de que estamos fazendo as mudanças que nós estamos planejando. E principalmente aprender se essas mudanças estão me trazendo resultados diferentes. E eu só sei disso se eu conseguir medir, através dos indicadores, esses meus resultados, tá? E para saber se a nossa mudança está levando a uma melhora, porque às vezes ela é uma piora, né? A gente sabe que nem toda mudança é uma melhoria, às vezes ela pode ser uma piora dentro do nosso processo de trabalho, tanto para o paciente quanto para os profissionais que são envolvidos. Então, os indicadores eles vão nos ajudar a entender se o caminho que a gente quer ele está nos levando, tá? Então, esse é um ponto importante também para a gente considerar.
Então, aqui eu trouxe só um apanhado geral em relação ao modelo de melhoria, para eu conseguir entrar mais especificamente dentro da ferramenta que a gente utiliza para fazer os ciclos de melhoria. Então, a gente já planejou, a gente entende o que eu preciso ter de estrutura, eu já montei a minha equipe, eu estou compartilhando esse senso de urgência, agora eu entendo quais são as perguntas que eu preciso responder, então eu defino qual que é um objetivo para resolver aquele meu problema, eu tenho algumas ideias de mudança e eu sei quais são os indicadores que eu vou mensurar. Qual que é o próximo passo? Então, a gente já fez o planejamento. O próximo passo é quando a gente entra, basicamente, dentro dos ciclos de melhoria. Então, eu trouxe uma frase que fala o seguinte: o ciclo de melhoria, ele é essencial em instituições de saúde. Primeiro, porque ele promove uma cultura de qualidade e segurança. Ele incentiva a busca contínua por melhores práticas e a adaptação frente a novos desafios e necessidades. Nós trabalhamos num sistema complexo, em que nós temos muitos desafios, alguns conhecidos e outros desconhecidos, que a gente vai vivenciando ao longo da nossa jornada. Então, utilizar, né, esse modelo, ele permite que as organizações elas aprendam com as suas experiências, que elas melhorem a satisfação dos pacientes, dos colaboradores, e que alcance melhores desfechos clínicos e operacionais, que os processos mais estruturados, eles favorecem esse modelo de aprendizagem. E são considerados componentes do ciclo de melhoria, basicamente 5 pontos. Primeiro, eu preciso identificar uma necessidade que é um problema hoje e que eu quero fazer um processo melhor. Para depois eu utilizar, então, a nossa ferramenta do PDSA, que eu preciso planejar, eu preciso testar, eu preciso estudar sobre esse teste que eu estou fazendo, e então eu preciso agir. A gente vai ver cada item desse com o exemplo que eu trouxe para vocês. Então, aqui eu já comentei um pouquinho, né? Então, a gente precisa identificar o problema, a gente precisa definir quais são os objetivos, a gente pode analisar as causas através das ferramentas que nós comentamos antes, nós podemos e devemos gerar ideias novas, né? Porque se a gente continuar fazendo sempre da mesma forma, a gente vai continuar tendo o mesmo resultado. Paul Baltadem diz o seguinte, que todo sistema está perfeitamente desenhado para obter os resultados que obtém. Então, a gente precisa gerar ideias novas, a gente precisa perguntar para as pessoas o que elas entendem de oportunidade para mudar aquela condição atual. E aí, com isso, a gente vai testar, ver o que funcionou, a gente vai adaptar para depois a gente implementar e aí passar para a etapa de sustentabilidade, que é um ponto muito importante também. Então, o PDSA, basicamente, é uma ferramenta de planejamento, de fazer, né, que é o do, de aprender, que é o estudar, e o de agir, que é o act. Então, o que é cada etapa do PDSA? Então, na etapa de planejamento, eu preciso planejar o teste. E o teste, ele não é o objetivo do meu projeto, ele não é o objetivo maior. Ele é o objetivo de como eu consigo pensar em ideias que vão me ajudar a chegar lá. Então, são pequenas mudanças que eu vou fazendo. O do é basicamente a parte de testar, é o que eu vou testar dentro do que eu planejei. Então, que mudança que eu vou testar, onde ela irá acontecer, como ela vai acontecer, quem vai testar essa mudança, quando ele vai testar. Então, essa é a etapa de planejamento. E quando eu vou para o teste, então eu vou executar exatamente como eu planejei. Porque depois disso, eu vou aprender, eu vou analisar o que eu tive desses resultados. E é aqui, pessoal, que é a parte mais importante dessa ferramenta, é o aprendizado. Não existe PDSA que deu errado, todos dão certo, porque eles nos ensinam maneiras de não fazer, né? Então, se eu implementasse de uma maneira mais top-down, na minha instituição vai funcionar dessa forma, e a gente coloca isso em prática, chega lá na ponta, a equipe não faz, por que não faz? Será que isso é viável de ser realizado? Então, o PDSL vai nos mostrar esses pontos também, tá? A gente vai aprender que se eu tivesse colocado a minha ideia daquela forma dentro da assistência,
ela não funcionaria. E por isso eu vou fazendo adaptações. E os 4 As, que é o ACT, ele, que é o agir, né? Eu posso adaptar essa ideia, eu posso aumentar o escopo, porque sempre começa em pequena escala, porque o foco é o aprendizado. Eu posso adotar essa ideia, ou eu posso ver, realmente, isso é tão difícil, isso não é fácil de fazer, não deu certo, eu achei que seria uma maravilha, mas isso não é funcional, então eu abandono essa ideia. E tá tudo bem, tá? Muitas vezes a gente abandona várias ideias, porque a gente aprendeu que aquela forma não funcionaria. Embora no início eu acreditasse que ela fosse a alternativa que salvaria e resolveria aquele meu problema. Então, eu trouxe um exemplo prático aqui para tentar deixar mais claro para vocês como que é a aplicabilidade dessa ferramenta. Só um ponto que todas as ferramentas que a gente utiliza, elas podem ser muito boas, a gente pode utilizar em qualquer instituição, mas é sempre importante a gente testar dentro da nossa instituição. Porque o que funciona num local pode não funcionar no outro, né? Então, isso depende da cultura, depende das pessoas, da organização, do fluxo de trabalho, de como o sistema está desenhado. Então, esse é um exemplo de uma instituição parceira nosso, que é sobre visita estendida. Eu não sei se está muito pequeno aí, pessoal, mas eu dividi as 4 etapas da ferramenta. Então, a gente começa pelo planejar. Dentro do planejar, a gente tem algumas perguntinhas para ir respondendo. Então, o que vai ser testado? E lembrem, o teste não é o objetivo maior, ele é o teste específico, pequenininho, que a gente vai aprendendo. Então, eu quero oportunizar a visita estendida. Que perguntas você quer responder com o teste? A família irá ficar no horário ofertado para essa visita? A visita estendida irá auxiliar no bem-estar dos pacientes? Quais dificuldades a família e a equipe irão relatar? Então, aqui, eu sempre tento fazer perguntas que sejam de cunho aberto. Então, eu deixei 2 exemplos para vocês. A família irá ficar no horário ofertado? Sim ou não? Eu não sei. A gente vai ter que perguntar para eles, né? Então é uma pergunta aberta. Sempre que eu tenho uma pergunta fechada, cuja resposta é sim ou não, ela me limita ao meu aprendizado. Então a gente sempre tenta fazer perguntas exploratórias. Por exemplo, a pergunta número 3. Quais dificuldades a família e a equipe irão relatar? Eu não faço ideia, eu preciso testar isso para eles me dizerem. Então, isso é uma pergunta que vai me gerar aprendizado. Então, esse é um componente bem importante dessa ferramenta. Quais são as suas respostas para as perguntas? Que é a predição. O que eu acredito que vai acontecer? E aí a gente responde: eu estou fazendo esse teste porque eu acredito que a liberação da visita estendida irá auxiliar no bem-estar dos pacientes e que a equipe não vai encontrar dificuldade para oferecer a visita estendida. Então, essas são as minhas respostas. E como que eu vou fazer esse teste? Então, o teste será realizado no dia 14 de fevereiro, no período da tarde, pelo enfermeiro Ismael, será realizado no leito A, com o familiar parceiro, para que a gente possa fazer esse primeiro teste. Aí eu vou para a próxima etapa dessa ferramenta, que é o fazer. Eu fiz o teste, ele foi exatamente como eu esperava. Então, eu entro na fase de estudar. Qual foi o resultado deste teste? Os familiares permaneceram menos tempo do que o que eu tinha imaginado ou que eu tinha ofertado. Então, eu ofertei um tempo de 5 horas para eles ficarem dentro da unidade. Eles ficaram 1 hora. Por que será que eles ficaram só 1 hora, né? Será que o meu objetivo não é importante? Será que eles não querem ficar com a minha família, com a familiar? Aqui eu posso pensar em vários pontos, tá? E a equipe, ela reagiu de uma forma tranquila em relação a isso. Então, compare o que aconteceu com a minha predição. Resume esse aprendizado. Então, tudo aquilo que eu fiz de pergunta, eu vou responder agora depois que o teste foi realizado. Então, a família permaneceu menos tempo porque eles trabalham, eles têm outros compromissos nos horários que a gente ofertou. Será que o horário ofertado não pode ser modificado, ampliado?
porque a família continua a sua vida, né? Eles precisam pagar as contas, eles precisam se alimentar, eles têm seus filhos, eles têm outros componentes aí que eles precisam cuidar. A segunda resposta que eu aprendi é que os pacientes, com a presença da família, eles se mantiveram mais tranquilos na presença do familiar. Então, era o que eu esperava e isso aconteceu. E foi verificado que houve a falta de local apropriado para o familiar, sendo que durante todo o período mesmo ficava em pé à beira do leito. Então, alguns não ficavam porque eles não tinham uma estrutura para ficar, outros não ficavam porque o horário que era ofertado era horário comercial de trabalho. Então, tem alguns aprendizados que a gente vai aprendendo para tentar deixar esse processo um pouco mais fácil. E na fase do agir, é o que você fará no próximo ciclo. Então, eu não implemento essa minha ideia de mudança, ou seja, eu estou desenhando um ciclo de melhoria. Eu não implemento ele do dia para a noite. Eu testo em pequena escala e eu vou aprendendo. Então, só nesse teste aqui, com um paciente único, eu já aprendi vários pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adaptar a ideia e eu vou colocar um banco para essa família poder sentar. Gente, não é luxo, tá? A família só quer ficar do lado do paciente. Então, é um banco simples para que ele consiga ficar junto. Basicamente, essa é a ferramenta que ela nos auxilia muito em ciclos de melhoria quando nós estamos trabalhando, tá? A gente utiliza muito todos os projetos que a gente faz aqui dentro do escritório de excelência, a gente utiliza essa metodologia também dentro da nossa estrutura. E eu trouxe uma referência aqui para vocês, que é de um material do Instituto Aurum, que ele é da África do Sul. E ele diz o seguinte: se eu falhar, né? Então, se eu falhar, eu não falhei 1000 vezes. Eu encontrei 1000 maneiras de como não acender uma lâmpada. Ele foi questionado, um jornalista criticou e perguntou a Edison, né, como ele se sentiu ao fracassar 1000 vezes. E ele respondeu: eu não falhei 1000 vezes, eu encontrei 1000 maneiras de como não acender uma lâmpada. Ou seja, ele aprendeu todas as tentativas que ele testou, ele aprendeu que aquela forma não funcionaria. Então, esse é o ponto. Quando na área da saúde nós temos de oportunidade de testar, aprender, adaptar, implementar ou abandonar aquela ideia, né? Então, o componente não existe PDSA que deu errado. Com todos os ciclos nós aprendemos. E aí, pessoal, eu trouxe mais um exemplo para ficar um pouco mais fácil para vocês. Então, dentro daquele item que a gente estava fazendo, isso é uma rampa de PDSA dessa visita que nós estávamos comentando até agora. O ciclo 1, a gente pensou em promover a visita estendida na UTI. O que a gente aprendeu? Que a equipe era resistente a essa mudança. Então, a gente adaptou a ideia. A gente realizou orientação sobre os benefícios da visita estendida, para a equipe entender, né? E para que a gente pudesse entender também qual era a resistência que eles tinham. O que a gente aprendeu com isso? Que a equipe ela compreendeu e ela ficou receptiva, porque agora eles sabem o porquê que nós estamos promovendo essa mudança. Mas relata a fragilidade de alguns familiares em ficar junto com os pacientes. Quando a gente aprendeu isso, essa unidade, eles iniciaram uma triagem psicológica com os familiares, para saber se eles tinham condições emocionais de ficar do lado dessa família, por meio dessa avaliação. O que a gente aprendeu, né? Quando a psicóloga vinha para fazer essa triagem. Então, nós aprendemos que foram levantados candidatos potenciais para visita estendida após essa triagem. O familiar ficou no leito, porém se sentiu desconfortável em ficar em pé 2 horas e meia, que é um pouco do que eu tinha comentado antes. Para isso, essa equipe, isso aqui é fora da estrutura do Einstein, tá, gente? Isso é um hospital parceiro que fez um projeto com a gente, eles autorizaram eu trazer aqui essa rampa para vocês. Então, com isso, no ciclo 4, eles solicitaram uma poltrona para a área de patrimônio. O que eles aprenderam? A poltrona chegou, eles colocaram dentro do leito. A poltrona ela era muito grande. Ela gerou dificuldade com o espaço físico que eles tinham. Então, nós fomos para o quinto ciclo, que foi solicitar as banquetas.
O que nós aprendemos com isso? Que as banquetas elas funcionaram, não atrapalhou a equipe, foi disponibilizado 2 banquetas, uma para cada quarto. Então, parece que aqui as coisas estão funcionando. Então, eles foram para o ciclo 6, que é só aqui que a gente amplia. Então, eles ampliaram o escopo dentro do horário comercial das 15h30 até as 18 horas. E eles aprenderam que a dificuldade da família em parecer era por conta do horário ofertado. Os familiares se demonstraram felizes com a oportunidade de passar mais tempo com o paciente, porém, a psicóloga que estava fazendo aquela triagem lá do ciclo 3, ela não conseguia triar todas as famílias para a visita. Então, ela liberava no máximo 2 pacientes por dia. E aí a gente teve um outro aprendizado, que era ofertar o horário de visita até as 20h30. E então oportunizar que pessoas que trabalham em horário comercial também possam ficar com seu familiar. E rever o profissional para realizar essa abordagem. Então, lá nessa instituição, eles definiram que quem ia fazer isso era o enfermeiro, porque eles achavam, eles inverteram esse processo, né? E quando necessário, então eles acionariam a psicologia para fazer essa abordagem. O que eles aprenderam com essa mudança? Que a liberação da visita ela se tornou muito mais ágil e muito mais pacientes eram beneficiados. Então, eles liberavam para todos os pacientes dentro desse horário que era estipulado. E aí ficou das 15h30 até as 20h30. Então, vejam, pessoal, são vários pontos com várias oportunidades até a gente dizer: esse é o jeito que funciona dentro da minha instituição. Agora que eu tive todas as etapas de planejamento, eu estou pronta para implementar esse meu processo. Eu rodei vários ciclos de aprendizagem e agora eu posso implementar. Então, eu trouxe uma foto aqui, que é daquela rampa que a gente viu, né? Isso é um caso real, aconteceu nessa instituição parceira. Eles implementaram esses banquinhos e a gente tem os relatos da família. Somos a única família dele. Viemos de muito longe e com a visita estendida, posso passar mais tempo junto. Sinto que ele ficou mais calmo depois que sentiu minha presença e reconheceu a minha voz. Isso não tem preço, né? O quanto a gente consegue oportunizar esses momentos, que é reflexo do trabalho que a gente faz todos os dias. E quando a gente está falando de tudo esse processo de mudança, tudo que nós não queremos é que após um ciclo de melhoria, a gente volte aos patamares anteriores. E por isso é muito importante pensar em sustentabilidade. Então, quando a gente está fazendo esses PDSAs, isso tem um caminho, né? Quando a gente pensa em ciclo de melhoria, ele tem um início e ele tem um processo de sustentabilidade depois. Como que ele fica depois? Se essa melhoria não foi sustentada, então a gente acaba tendo prejuízo dentro do nosso processo. E a gente quer que as mudanças elas sejam realizadas e principalmente que elas sustentem ao longo do tempo. E para isso, eu vou retomar na jornada de melhoria que nós estávamos falando lá no início. Então, a gente falou até o ciclo 4, que era testando as mudanças, onde eu trouxe e apresentei um caso real para vocês. Agora, a próxima etapa qual é? É o processo de implementação. Então, quando nós entramos no processo de implementar, isso envolve fazer mudanças que sejam bem-sucedidas no seu ambiente de trabalho, no local onde nós estamos, e garantir que a melhoria ela seja sustentável. Então, uma vez que o teste ele tenha mostrado que uma mudança ela é eficaz, ela levou e gerou, através dos indicadores, esse resultado favorável e positivo, então agora a gente está pronto para fazer esse processo de implementação, tá? E o item 6 é a divulgação, divulgue, né? Que é compartilhar o aprendizado e divulgar onde for relevante esse processo de informação. A gente também aqui utiliza a etapa de ampliação. O que deu certo numa área, o que deu certo numa unidade, a gente leva para outra unidade. Às vezes, é necessário fazer outros testes, porque são outras equipes, são outros processos, são outro fluxo de atendimento. Então, esse é um ponto importante também. E essa etapa, ela envolve a ampliação dessas mudanças, né? Normalmente ocorre quando uma ideia de mudança ela já foi testada, ela já foi implementada e ela é sustentada,
ou seja, ela é sustentável, tá? E ligando um pouquinho, né, a sustentabilidade e a ampliação, então o ciclo de vida de um projeto, de um ciclo de melhoria, ele começa com testes de mudança seguidos pela fase de implementação. E após a fase de implementação, as mudanças elas podem ser sustentadas ou espalhadas para as outras unidades da instituição. E muitas vezes, pessoal, a propagação e a sustentabilidade, elas podem ocorrer simultaneamente. E o ciclo de melhoria é como um degrau, né? Uma escada. Então, aqui a gente entra nos requisitos para a sustentabilidade. Eu fiz todo o planejamento, eu montei a equipe, eu fiz todo o planejamento, eu mudei, entendi o que eu tenho de oportunidade de melhorar, agora eu quero sustentar, eu não quero voltar ao meu patamar anterior. Então, basicamente, a gente precisa ter 4 componentes. A gente precisa padronizar essa mudança, esse processo que foi desenhado. Nós precisamos documentar, então, através dos POPs, dos procedimentos operacionais padrão. Nós precisamos continuar medindo a medição. Os indicadores, eles são chave essencial, porque nós medimos lá no começo, mas depois do processo de mudança, a gente vai precisar continuar medindo para ver se ele realmente está entregando, aquele processo está entregando o resultado que a gente quer, né? Ou se ele ainda tem oportunidade de novas mudanças. Então, os indicadores, eles são fundamentais dentro desse processo. E treinar. Então, a gente precisa treinar as equipes. Aqui, os 4 requisitos que a ARC, a HRQ e o NHS, eles descrevem como necessários para a gente conseguir sustentar as mudanças que a gente faz lá no começo da nossa instituição. E para isso, para sustentar as melhorias, algumas coisas que são simples, mas que são necessárias, que precisam ser feitas para que a gente garanta que o sistema ele não volte aos padrões antigos. Então, nós precisamos celebrar os resultados com as equipes, comemorar isso com eles. Nós precisamos remover os padrões antigos. Aquela forma que a gente viu que não é o que a gente gostaria, a gente precisa remover, né? A gente precisa colocar um novo modelo de fazer. A gente precisa continuar medindo, quer continuar acompanhando os indicadores, porque só assim a gente vai saber se os resultados são os esperados. Nós temos um componente que é essencial, que é conectar os corações e mentes, é conectar os nossos desejos com as nossas entregas. Então, isso é muito importante, que as pessoas saibam por que aquelas mudanças ocorreram, que elas participem desse processo de mudança. Isso vai dar um gás para vocês, né? Para todos nós, nas organizações que nós estamos. Nós precisamos deixar difícil não seguir o processo novo, ou seja, tem que ser fácil fazer o certo. Os processos de mudança, eles precisam ser fáceis, as pessoas precisam comprar, entender essa ideia. Então, a gente precisa criar também, pessoal, esse é um ponto muito importante, criar contingências para situações conhecidas. Se eu trabalho numa organização que eu desenho um processo, mas eu sei que em alguns momentos eu tenho quebra de insumo, eu tenho falta de algum material, ou eu tenho alguma quebra de barreira que talvez não seja tão gerenciável pelas pessoas que fazem parte da organização, então eu preciso criar contingências para quando essas situações ocorrerem. Porque se eu não tenho isso bem claro e definido, a equipe vai voltar ao padrão antigo. Então, a gente precisa deixar que a equipe saiba como eles têm que reagir quando essas situações ocorrerem. E o mais importante, né? Continue planejando para melhorar continuamente. E aqui eu trouxe um carro da Fórmula 1, que ele foi construído lá em 1950 e a cada ano ele foi sofrendo mudanças. Então, é melhoria contínua, a gente sempre aprende, a gente sempre tem oportunidade de fazer diferente. E com isso a gente acaba alcançando resultados diferentes. É isso, gente. Adália, muito obrigada. Pati, me escuta? Vocês me escutam, pessoal? Então, olha só. Primeiro, agradecer, né, Patrícia? Tu bem sabes a admiração que eu tenho pelo teu trabalho, pela tua competência. Para mim é um prazer. Já era para tu ter estado conosco ano passado, mas não podendo estar conosco, nos permitiu estar, né,
com a doutora Helenara, foi maravilhoso também. Então, a gente, na verdade, acabou aprendendo com esse processo e ampliando aí os nossos benchmarkings. E foi muito bom mesmo o ano passado, presencial, e esse ano a gente acabou criando aí esse método novo de trabalhar numa versão web, mas mantendo o simpósio vivo, né? Patrícia, assim, enquanto tu estavas falando, né, meu WhatsApp aqui cheio de comentários e conversando, pessoal, e algumas coisas que tu me traz sempre me remetem à importância deste assunto. Nós estamos vivendo aqui no Hospital Santa Cruz um momento de acreditação. A gente foi acreditado na 2, passamos agora por um ciclo de avaliação novamente, né, de manutenção, e ciclo de melhoria, gerenciamento de indicadores, análise crítica, é o nosso carro-chefe, é algo que nós estamos tendo que aprender, né? E a gente já queria falar, a gente já falou sobre indicadores no ano passado, falamos um pouquinho com a Helenara, com a doutora Helenara, e esse ano tendo a oportunidade da gente falar dos ciclos de melhoria contigo. Uma das coisas que eu amei ali que tu apresentou, eu não lembrava, era dos 4 As. Então, adaptar, ampliar, abandonar ou adotar. Eu achei maravilhoso, porque e a escada, né? A escada do aprendizado e o quanto a gente vai rodar e a gente vai estudar esse processo. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa entender é o quanto a gente precisa ser resiliente e aprender, essa é a palavra, estudar e aprender, e rodar o novo ciclo e repensar. A gente não pode abandonar na primeira dificuldade que nós encontramos. Nós precisamos pensar e entender e aprender com isso. Acho que isso de tudo. Eu já te ouvi falar mais de uma vez, sempre que eu posso, eu assisto de novo, sempre aprendo novamente e isso para mim ficou marcado. Às vezes a gente desiste de uma forma muito rápida e não deveria desistir, né? E outra coisa que tu trouxeste é, não existe PDCA que deu errado. E aí eu adorei aquele teu comentário, né? Onde tu colocas ali que o que inventou, ai meu Deus, inventou a lâmpada agora, Ele mil aprendeu mil formas. formas de como não fazer a lâmpada acender, né? É sobre isso, assim, é o quanto a gente aprende nesses processos. Patrícia, quando tu coloca ali outra coisa que eu entendo que é fundamental também, lembro muito quando tu ainda estava assessorando a gente aqui nos projetos, como é importante comemorar, como é importante a gente vibrar com aquele aprendizado, né? Quanto aquele ciclo que deu certo e o que não deu, e ir comemorando. Eu lembro o quanto tu falava isso e a importância dos testes em escalas pequenas. Por quê? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu lembro do puxão de orelha, não testem em longa escala, e aí a gente foi rodar uma melhoria e saiu na casa inteira lá, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Por que a gente não faz testes tão com uma larga escala, né? E também queria que tu falasse por que às vezes um teste que dá certo, embora pareça óbvio, precisa ser dito, por que um teste que eu rodo num lugar, ele precisa ser pensado quando eu vou ampliar, se ele pode ser aplicado e espalhado da mesma forma. Perfeito, Adália, são excelentes perguntas. Acho que tem pontos bem importantes do que você trouxeste. Por que não fazer um teste em larga escala?
Porque lembrem, pessoal, que nós estamos em fase de aprendizado. Então, é uma ideia nova, uma ideia que eu não sei qual vai ser o comportamento, eu não sei se vai dar certo, se não vai. E quando eu faço em larga escala, isso pode ser muito mais prejudicial para o meu processo do que benéfico. Então, lembrem, né? Toda mudança, toda melhoria, ela requer uma mudança. Mas nem toda mudança ela vai ser uma melhora, ela pode ser uma piora no meu sistema. E se eu faço em larga escala, isso é uma piora, isso gera resistência, isso gera retrabalho, isso pode gerar incidente nos meus pacientes, isso pode ter outros componentes que podem não ser gerenciáveis. Então, fazer em pequena escala faz com que a gente aprenda pequeno. Se deu errado, somente uma parte, um profissional, um paciente, um turno sofreu aquela alteração, né, dentro daquele processo. Agora, se eu faço uma mudança sistêmica, eu não estou focando no aprendizado, eu estou implementando direto. E aí eu perco a oportunidade de aprender. É onde começam as variações. Cada um faz de um jeito, né? Porque talvez a gente mude, a gente faz isso em larga escala e eu perco a oportunidade de aprendizado. Então, acho que esse é um ponto muito importante, Adália, para essa sua pergunta, né? Fazer em pequena escala para que eu aprenda em pequena escala. E aí eu vou fazendo as adaptações. Com isso, eu vou gerando aprendizado na equipe, eu vou quebrando as resistências, as pessoas vão se sentindo envolvidas e pertencentes naquela mudança. Quando chegar no final, todo mundo já sabe o que está acontecendo. É mais fácil de implementar também. Então, acho que esse é o grande objetivo. E a segunda pergunta? Com relação, por que que eu não consigo também fazer, às vezes espalhar o mesmo processo para outro local, né? Perfeito. Considerando as questões que são setores, né, diferentes aí. Perfeito. Por que que muitas vezes a gente sempre deve, quando eu saio de uma unidade e vou para outra, o sugerido é que a gente teste isso de novo, porque eu tenho equipe diferente, eu tenho paciente muitas vezes diferente, eu tenho processo de trabalho diferente. Pensa eu fazer um processo na UTI e querer replicar exatamente igual para uma unidade de centro cirúrgico, para uma unidade de atendimento neonatal. São processos completamente diferentes, com público diferente. Ou o que eu faço dentro da minha organização, vocês colocarem exatamente da mesma forma na organização de vocês. Ou o que vocês fazem aí, eu trazer e colocar na minha organização. É cultura organizacional diferente. Então, sempre, eu posso pegar a mesma ideia, isso não tem problema nenhum, mas eu preciso testar na minha unidade. Lembrem, né, pessoal, sempre testando para a realidade local. E aí, com isso, eu vou caminhando e eu vou conseguindo atingir os meus objetivos de forma menos sofrida. Né? A gente vai focando sempre nessa sinergia de aprendizado. Esse é um outro componente importante. Tem mais uma coisa que eu queria que tu falasse. A técnica da ampliação, né? Testa pequeno, testa curto, testa pequeno, testa curto. Depois que eu testei, corrigi, né? Fiz alguns ciclos e eu vou ampliar. Eu lembro que tu ensinou que tinha uma regrinha lá pra gente. Pode falar pro pessoal essa regrinha aqui também? Claro. Quando a gente vai ampliar os nossos processos, ou seja, eu saio de uma unidade e vou para outra, basicamente a gente pode seguir aquela jornada da melhoria que eu apresentei, que é do NHS para vocês, onde eu consigo estruturar uma equipe que ela conhece o processo da minha unidade que funciona, para que ela consiga passar esse conhecimento para a área que eu vou ampliar. Porque senão, pessoal, eu vou pegar os meus protocolos, isso vai estar tudo desenhado, eu vou chegar na outra unidade e vou dizer para eles, a partir de amanhã nós vamos fazer dessa forma. Se eu tenho uma equipe envolvida, uma equipe que conhece como funciona, eles vão compartilhar esse aprendizado.
E esse é o componente de sustentabilidade, Adália, e todo mundo que está ouvindo aí, né? Quando eu consigo correlacionar esse processo de ampliação de uma forma organizada, direcionada, trazendo um pouco dessa expertise do que funcionou, o que não funcionou, e sempre, né, tendo essa transparência com uma equipe. Então, ter uma equipe que ajude nesse processo de ampliação, ele é essencial. Senão a gente começa sempre do zero, né? E aí a gente também acaba, às vezes, se desmotivando. Então, a gente precisa ter uma equipe aí que esteja envolvida, engajada e que ajude a compartilhar esse aprendizado e ampliar isso para outras unidades. Agora tem uma outra pergunta, só eu vou perguntar, então eu estou me esbaldando aqui, né? Eu acho que uma das coisas que as pessoas perguntam e que a gente também perguntou para ti é, Paty, qual a diferença entre o PDSA e o PDCA? Também foi algo importante que a gente conversou, né? Quando a gente começou o projeto aqui na instituição, né? Eles são duas ferramentas diferentes. O PDSA é uma ferramenta que está focado em estudar, em aprender em pequena escala, e o PDCA ele está focado, ele faz parte de uma metodologia de melhoria. Então, ele traz muito mais a questão do cheque, né? Que é eu ver se aquele processo está acontecendo. Mas eu não discuto as questões dos aprendizados. Então, quando a gente fala em ciclo de melhoria, é muito mais aconselhável utilizar o PDSA, que ele foca em estudar e aprender. O PDCA é muito utilizado na metodologia do Lean Six Sigma. Então, ele traz outros componentes que são diferentes. Basicamente, a diferença é essa, Dália. Um foca em checar aquelas mudanças de processo e o outro foca no aprendizado. Eu acho que aí foi e é um dos grandes fatores quando a gente participa dos projetos PROED SUS, né? Do quanto a gente aprende, o quanto a gente cresce e se desenvolve, porque o PDSA me permite isso, né? Estudar, discutir, repensar, refazer, né? E fazer vários ciclos, né? Então, esse é um ponto bem importante. Então, tá, Paty. Eu queria, então, agradecer, né, a presença, a tua presença, o aceite do convite desse momento, né, agradecer aqui a todos os que estão nos assistindo ao vivo e aos que vão assistir depois, porque tem algumas pessoas que não podem estar ao vivo, né, aqui com a gente, mas que vão poder assistir no canal depois. Passou voando, né? E agradecer também a todos vocês, que a gente teve que migrar, então, do nosso canal lá do hospital para o canal da universidade. No fim, deu tudo certo, né? Nosso plano de contingência deu certo aqui. E, então, relembrar vocês que a gente deixou lá no chat o linkzinho para quem queria o seu certificado. Se alguém ainda não preencheu, que eu faça rapidinho aí. Ele não vai funcionar no celular, talvez, então entrem nos computadores de vocês. Nós vamos estar entregando esses certificados em até 45 dias após o encerramento do evento, que é no final do mês de setembro. A gente agradece a presença de todos e nos vemos amanhã, né, com mais uma palestra, e na semana que vem, na terça e na quarta, e na outra, nesse mês de setembro, que nós estamos fazendo exclusivamente para a segurança do paciente. Paty, mais uma vez o nosso agradecimento, né, em nome do Hospital Santa Cruz, em nome da Assessoria da Qualidade e Segurança do Paciente. Sei que tu estás aí no escritório ainda do Einstein, nos ajudando, tarde da noite, né, para estar aqui conosco. Muito obrigada, né, e que a gente possa ainda ter muitos outros encontros e muitos outros aprendizados. Uma boa noite para ti e uma boa noite para todas as pessoas que estão nos assistindo. Abraço.
Tchau, pessoal. Muito obrigada, viu? Obrigada, Dália.